A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. Hoje, no 114º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para a leitura o livro 2 de Samuel, capítulo 5, versículos 11 a 25 e o capítulo 6. Em continuidade, em 1 de Crônicas, capítulos 13, 14, 15 e 16. A inspiração do dia, o sucesso espiritual de Davi. No livro 2 de Samuel, capítulo 5, destaca o versículo 13. E tomou Davi mais concubinas e mulheres. Este versículo revela o defeito mais grave do caráter de Davi, sua forte propensão por mulher. Primeiro, por Davi omitir-se a resistir e controlar seus apetites sexuais, isso o levou a violar o mandamento de Deus. Multiplicar esposas para si mesmo, a agir cruelmente contra Mical e seu marido, adulterar com Batseba e a mandar matar Urias, marido desta. Segundo, a paixão carnal de Davi pelas mulheres deu origem a muito pecado, tristeza e sofrimento na sua família. Depois do pecado de Davi com Batseba, Deus enviou castigos e calamidades sobre ele pelo resto da sua vida. No versículo 19, destaco: Davi consultou o Senhor. Um dos pontos fortes de Davi era a sua convicção de que a ajuda e a direção de Deus eram absolutamente essenciais para o sucesso na batalha. Por isso, sua prática regular era consultar ao Senhor. Para cumprirmos o propósito de Deus para a nossa vida, também devemos buscar a direção de Deus por meio da oração e do Espírito Santo que em nós habita. Continuando ainda, o livro 2 de Samuel, no capítulo 6, destaca o versículo 7. A ira do Senhor. Deus feriu Uzar, porque Davi e o sumo sacerdote não tinham determinado que somente os levitas transportassem e cuidassem da arca segundo o mandamento de Deus. Primeiro, Deus ordenara que ninguém deveria sequer tocar a arca, o símbolo da sua presença e majestade. A ação de Uzar resultou da sua ignorância do mandamento de Deus ou da sua falta de temor ao Senhor. Segundo Uzar, é um exemplo do perigo inerente de alguém ter zelo por Deus, sem conhecimento da sua palavra e dos seus caminhos. O plano de Davi de trazer a arca de volta a Jerusalém à disposição de Uzar, de segurar a arca quando esta ameaçava cair do carro de boi, demonstraram certo zelo pelo reino de Deus, mas ao mesmo tempo conduzirem a uma atitude de descaso para com os padrões da santa palavra de Deus. A ignorância não serve de desculpa. A palavra inspirada de Deus expressa a sua verdade e a sua vontade em geral no tocante à vida e deve ser observada por quem tem a Deus como Senhor. No versículo 12 destaco: trouxe a arca à cidade de Davi. Davi trouxe a arca a Jerusalém e transformou essa cidade em centro religioso e capital de Israel. Agora ele cumpriu as ordens do Senhor e mandou os levitas transportarem a arca. Duas das maiores realizações de Davi como rei concentraram-se na cidade de Davi. Primeiro, ele fez de Israel uma nação forte e unida, tendo como capital a bem fortalecida cidade de Jerusalém. E segundo, estabeleceu naquele local a adoração ao Senhor como a maior prioridade de Israel. E por fim o versículo 20, descobrindo-se. Mical entendeu que Davi comportava-se de modo inconveniente para um rei de Israel. Descobrir-se significa que Davi estava sem as vestes reais e vestia uma simples túnica como a dos escravos. Em 1 de Crônicas,
trago os capítulos 13, 14, 15 e 16. No capítulo 13 destaco o versículo 3. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus. A arca fora capturada pelos filisteus e retirada em seu poder por 7 meses. Em seguida, ela foi devolvida a Israel e mantida em Kiriat Jearim, cerca de 16 quilômetros de Jerusalém. No decurso de todo o reinado de Saul, a arca foi negligenciada e permaneceu na obscuridade. No versículo 10 destaco então: se acendeu a ira do Senhor contra Uzar. Uzar foi destruído por proceder contrariamente às ordens de Deus, onde vemos as instruções específicas de Deus para o manuseio da arca. Esse fato nos ensina que a adoração e o serviço a Deus devem ser conforme a sua revelação e a sua palavra. No versículo 14 destaco: o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom. O Senhor abençoou esta família porque Obed-Edom certamente acolheu a arca com reverência e obediência a Deus. Aquilo que resultou em morte para um homem resultou em bênção a outro. No capítulo 14 destaco o versículo 2. Por amor do seu povo Israel. O reinado de Davi foi grandemente exaltado, não por causa dele mesmo, mas por causa de todo o povo de Deus. Davi devia consolidar a posição de Israel no mundo, a fim de que os israelitas servissem a Deus em retidão e em verdade. Segundo o novo concerto, Deus também pode exaltar uma pessoa, não por causa da sua própria pessoa, mas para que o povo de Deus seja moral e espiritualmente edificado. No versículo 3 destaco: Davi tomou ainda mais mulheres. Esse flagrante defeito pessoal de Davi causou uma tragédia terrível para ele e a sua família. No versículo 14 destaco: tornou Davi a consultar a Deus. Davi não julgava que pelo fato de anteriormente ter sido da vontade de Deus que ele atacasse os filisteus, ele deveria fazer o mesmo agora. O exemplo de Davi nos mostra que não teremos sucesso na vida se não buscarmos em todo o tempo a vontade de Deus, sua direção e ajuda. Invocar a Deus pedindo a sua graça e presenças especiais é uma necessidade contínua em nossa vida. Se negligenciarmos a busca contínua da ajuda de Deus, vamos enfrentar sozinhos as aflições e desafios da vida sem a presença do Espírito Santo. No capítulo 15 destaca o versículo 1. Davi preparou um lugar para a arca de Deus. A arca de Deus continha as 2 tábuas da lei, um vaso de maná e a vara de Arão. Representava a direção e a provisão, o poder e a misericórdia de Deus, que vem pela perseverante obediência a Ele e ao seu conserto. Davi, ao colocar a arca em Jerusalém, demonstrou a sua vontade de reconduzir a nação ao propósito fundamental da sua existência, isto é, ter Deus e a sua palavra no centro da vida nacional. Ainda no capítulo 15, destaca o versículo 12. Santificai-vos. Para realizarem a obra do Senhor, os crentes devem santificar-se ou consagrar-se, isto é, separar-se de tudo que ofende a Deus e apresentar-se a Ele como instrumento da justiça. E por fim, o capítulo 16, destaca o versículo 7, o salmo seguinte para louvarem ao Senhor. Este salmo consiste em trechos do Salmos 105, dos versículos 1 a 15, dos Salmos 96, versículos 1 a 13, dos Salmos 106, versículos 1, 47 e 48. O modo de Davi exaltar a Deus e as suas obras poderosas em favor de Israel consistia, em grande parte, em louvores e ação de graças.
Segundo o Novo Concerto, todos os crentes são sacerdotes de Deus e, como tais, devem desempenhar o ministério espiritual de louvores e ações de graças a Deus. Portanto, ofereçamos sempre, por Ele, Cristo, a Deus, sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Hebreus 13, versículo 15. O louvor e a adoração do crente devem ser com palavras e também com atos, e são aceitáveis diante de Deus somente à medida que o crente for dedicado à sua palavra e não conformado com o mundo. No versículo 10 destaco: alegre-se o coração dos que o buscam, o Senhor. Nossa felicidade, segurança e isenção da ansiedade depende da nossa gratidão a Deus e da nossa perseverança em buscar diariamente a sua face. Aqueles que continuamente invocam o Senhor com ações de graças podem confiar que Ele estará ao lado deles e que será um socorro sempre presente durante a vida inteira. E por fim, o versículo 29. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. A adoração genuína deve ser prestada em santidade. Deus aceita adoração espiritual e jubilosa, somente quando acompanhada de uma disposição reverente e pura, de um anelo sincero de estar perto dele e de um firme propósito de resistir tudo quanto ofenda e a sua santa natureza. Que a palavra de Deus toque o seu coração no dia de hoje. Leia a Bíblia. Este é o canal direto em que você se alimenta, aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.